momento, nosso conteúdo está sendo gravado, ficando disponível aí no canal no YouTube para vocês terem acesso quando necessário, quando tiverem dúvidas, né? Hoje, dia 25 de outubro de 2021, eu sou o professor Vinícius e trabalharei com vocês a partir de hoje a disciplina Manejo Agroecológico de Fitoparasitas 1. Sejam todos mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aí. Tirem dúvidas ao longo da aula, né? E depois também do momento da nossa aula aqui, da gravação, quiserem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Na aula de hoje, a gente vai abordar esses assuntos, né? Introdução ao estudo de doenças em plantas, conceitos básicos, né? Do que são agentes fitopatógenos, o que é um hospedeiro, o que são sinais, sintomas e o que é patogenicidade. Então, a partir desse momento, a gente, de fato, dá início à nossa disciplina do semestre 2021.1 do curso de Agroecologia. Bom, qual o objetivo do nosso encontro, da nossa aula de hoje, da discussão desses assuntos? É apresentar para vocês conceitos importantes no estudo de doença de plantas e agentes envolvidos nos processos de causas de doenças. A partir da apresentação, né, da exposição desses conteúdos, você, estudante aí, o que é que você ganha com esse conteúdo, observando essas aulas? Vocês poderão ter a capacidade para compreender melhor e aplicar conceitos relacionados à patologia, entomologia e sanidade. E esses conceitos todos, o que significam essas terminologias, a gente vai ter a oportunidade de observar na aula de hoje. Porém, antes de fato colocar a mão na massa e se envolver com os assuntos, é importante que eu repita para aqueles que já foram meus estudantes e que eu apresente pela primeira vez, os que não foram, algumas dicas para vocês potencializarem a forma como vocês aprendem. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que cada um de vocês que está aí virtualmente do outro lado da tela tem uma capacidade de compreender e de aprender de forma diferente. Por quê? Porque cada um de vocês aí carrega uma própria história, e isso está muito relacionado com as questões socioeconômicas de cada um e o acesso à informação, mas principalmente pelas características peculiares que cada um de vocês tem de aprender. Ou seja, tem estudantes, os estudantes, vocês aí, todas as pessoas, né, têm estilos de aprendizagens diferentes. E essas formas de aprender melhor estão relacionadas à capacidade que a gente tem de aprender melhor através da estimulação, do estímulo da audição ou da visão. E um terceiro estilo de aprendizagem ainda diz respeito ao estilo de aprendizagem sinestésico, ou seja, aquele estudante que precisa colocar a mão na massa mesmo. Por exemplo, ele precisa fazer uma maquete, ele precisa construir uma pilha de compostagem para colocar em prática o conteúdo e consolidar a aprendizagem. Portanto, eu deixo para vocês aqui uma dica, né? Um link de apoio. Vocês poderão acessar esse link aqui. Aí, nesse link, vocês vão descobrir o estilo de aprendizagem de vocês. E, a partir dessa descoberta, vocês podem potencializar os estudos. Isso independe da disciplina. Pode ser manejo agroecológico, pode ser matemática aplicada, pode ser qualquer outra disciplina, irrigação, enfim, solos. O importante é vocês enxergarem qual a forma que vocês aprendem melhor. Ao fazerem isso, vocês estimulam esse sentido e aí vocês conseguem consolidar melhor os conceitos. Vou dar só um exemplo aqui. Se no estilo de aprendizagem de Ícaro, ele faz aí o teste e aparece lá que o estilo de aprendizagem dele é auditivo, o que é que ele poderia fazer? Ele buscar podcasts, ou seja, informações veiculadas onde você tem áudios para escutar, e ao fazer isso, né, ao estudar ouvindo podcasts, ele está estimulando o estilo de aprendizagem dele, e aí ele potencializa ainda mais o que ele viu nas aulas. Ele aprende, ele consolida a aprendizagem. Ok? Essa é uma dica, se vocês quiserem fazer os testes e descobrir os estilos de aprendizagem, para aqueles que não fizeram ainda, já dei essas dicas anteriormente, tá bom? Mas quem tiver interesse, depois faz, e se quiser me dar o retorno, melhor ainda, tá bom? Bom, vamos lá. Gente,
vamos fazer essa pequena introdução aqui ao estudo de doenças em plantas. Nessa imagem que eu mostro a vocês aqui, onde vocês estão vendo a projeção da produção de alimentos para os anos 2026 e 2027. O que é que significa dizer? Que nas últimas décadas, a produção, a necessidade de produzir alimentos, ela vem crescendo cada vez mais. Por quê? Porque a gente tem visto aumentar o número de habitantes no Brasil, mas no planeta de um modo geral. Se você tem um maior número de habitantes, a tendência é que você necessite produzir mais alimentos. E aí a gente tem aqui diferentes países com um incremento, né, o aumento dessa produção de alimentos. Por exemplo, na Austrália, nós temos aí uma projeção de um aumento de 9%, na China, 15%, na Rússia, 7%, em toda a União Europeia, em torno de 12%, no Canadá, um aumento de 9%, nos Estados Unidos, 10%, e observem bem, no Brasil, a tendência é que até 2026 e 2027, a gente tem uma projeção de alimentos em torno de 41%. Então, aumentar de forma significativa a produção de alimentos, não só no Brasil, mas no mundo de modo geral, significa dizer que você vai precisar utilizar muito mais os recursos na área rural. E ao fazer isso, naturalmente, você está usando recursos ambientais. E quando você utiliza essa área rural, o campo, para produzir alimentos, e você utiliza de forma irracional, você vai afetar diretamente a biodiversidade local, regional ou até nacional. Então, é importante produzir, mas produzir com consciência. E aí é que está a importância de se manejar de forma agroecológica os agentes que podem causar doença nessas espécies vegetais que vão produzir alimentos. Porque se você vai precisar aumentar a produção, naturalmente, a pressão em cima desses alimentos por parte dos agentes fitopatógenos vai aumentar. Especialmente em áreas onde você tem um cultivo só, áreas extensas com monocultivo, onde você tem uma perda da diversidade, consequentemente dos agentes que são benéficos, como, por exemplo, polinizadores ou inimigos naturais. Então, é importante estar atento à necessidade de produzir alimentos, mas quais são os impactos que isso pode provocar na natureza. E aí, temos essa informação aqui, que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos e de madeira reflorestada também, como eucalipto. Isso, claro, que tem um impacto positivo no PIB, né? Impacto positivo. Portanto, conhecer o comportamento das doenças em espécies vegetais é fundamental para a garantia de um manejo eficiente e racional. Racional no sentido de que você precisa produzir hoje, mas produzir também daqui a 10, 20, 30 anos. É o conceito da sustentabilidade. Então, se a gente sabe que a projeção de alimentos está aumentando, a gente precisa entender como manejar de forma racional os potenciais agentes causadores de doenças em plantas. Senão, a tendência é que aumente também essas populações de insetos considerados pragas e as doenças em plantas também. Por enquanto, alguém tem dúvida? Podemos seguir. Vou seguir, hein? Bom, eu disse que é importante a gente conhecer alguns conceitos também, né? Conceitos para vocês entenderem o que é que representa cada nomenclatura dessas, dentro do cenário do manejo agroecológico. Então, estudar essas doenças de plantas, como eu disse, permite conhecer quais são os agentes que estão ali envolvidos num processo infeccioso ou de causa de doenças mesmo, né? E aí, antecipar ações para prevenir ou, pelo menos, controlar abaixo do nível de dano econômico é fundamental, né? Para que a gente minimize, como vocês estão vendo aí, prejuízos econômicos e ambientais. Então, ao fazer toda essa explanação, eu gostaria de apresentar para vocês aqui algumas áreas que se dedicam ao estudo dessas doenças de plantas,
dos agentes que causam doenças de plantas também. Então, quando se fala em fitopatologia, nós estamos falando da abordagem ou do estudo de organismos que têm o potencial de causar doenças em espécies vegetais. Fitopatologia é a ciência que estuda organismos que podem causar doenças em espécies vegetais. Então, quando se fala em patologia, tenha em mente que é tudo aquilo que tem capacidade de causar doença. Patologia, estudo da doença. E fito, planta, estudo de organismos que podem causar doenças em plantas. Esse é o conceito da fitopatologia. Por outro lado, a entomologia se dedica ao estudo de insetos. Então, entomos está relacionado a insetos e logia, estudo, né? Então, é o estudo de insetos. E observe que os insetos têm um número considerável de espécies. Existe um número muito grande de espécies espalhadas pelo mundo afora aí. Isso significa dizer que tem um aspecto positivo, porque muitos desses insetos são benéficos, como, por exemplo, os insetos que são predadores naturais, que podem atuar no controle biológico, que podem ser considerados agentes polinizadores, mas também existem os insetos considerados pragas agrícolas, que vão atacar, né, as partes comercializáveis das plantas, das espécies vegetais, como folhas, frutos, serem vetores de doenças. Então, a entomologia se dedica ao estudo desses insetos, sendo benéficos ou não. E a epidemiologia é um outro ramo que se dedica ao estudo de populações de patógenos em hospedeiros. A epidemiologia se dedica ao estudo de populações de patógenos, ou seja, tudo aquilo que pode causar doença em populações de hospedeiros. O que são esses hospedeiros? As espécies vegetais, as plantas. Então, a epidemiologia, é o ramo da ciência que se dedica ao estudo de populações de patógeno em populações de hospedeiros. E o resultado dessa interação, naturalmente, na maioria das vezes, são doenças. Então, a epidemiologia vai estudar essas interações e, claro, isso sobre a influência antrópica, ou seja, influência do homem. E aí, gente? Sigo? Ou alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Pode seguir, professor. Ok, obrigado. Vamos lá. Bom, nessa outra imagem, eu apresento para vocês a importância da agricultura familiar nesse cenário de produção de alimentos e necessidade de manejar de forma agroecológica os fitoparasitas. Por que a agricultura familiar tem uma importância tão grande nesse cenário de manejo agroecológico de fitoparasitas, Tainá? Por que você acha que a agricultura familiar ela é importante ao considerar a disciplina manejo agroecológico de fitoparasitas? Vamos interagir, que eu estou vendo que vocês estão um pouco parados aí. Não sei se vocês se desacostumaram. E por que o senhor falou meu nome logo, hein? Porque você realmente participa das aulas, e eu gostaria de você novamente nesse cenário. Estou brincando. Daqui a pouco eu pergunto os outros. Qual a pergunta mesmo? Por que você acha, Tainá, que é importante a agricultura familiar nesse cenário aí do manejo desses fitoparasitas? Ai, professor, peraí. Pela questão da... não sei explicar assim. Certo? Não, manda outra pessoa aí. Escolha uma pessoa aí, Tainá, para responder. Não, escolhe o seu. Vem botar eu nessa aí. João Daniel. Por que você acha, Daniel, que é importante? Ô, professor, eu acho que por conta da rentabilidade, né? É uma agricultura que investe menos, então seria mais viável. Não necessariamente investir menos. Observe aqui, na base dessa pirâmide aqui, ó. Olhe bem. A base da pirâmide, ela é composta basicamente pela produção de mandioca, milho, trigo, batata, arroz e, subindo um pouco mais, né, a gente observa que temos aí a horticultura, representando aí percentual elevadíssimo, feijão e leite. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que grandes produtores
geralmente, eles estão associados ao plantio de soja, de algodão, são pecuaristas, estão dedicados à criação de animais. E o pequeno produtor, embora pequeno em termos de detenção diária por família, são vários pequenos produtores, vários pequenos grupos de agricultura familiar que conseguem abastecer o país no que diz respeito a, de fato, aquilo que a gente consome diretamente, que é o feijão, o arroz, a farinha, leite, ovos, a horticultura de um modo geral. Então, se esses pequenos agricultores observam a importância de se manejar de forma agroecológica os fitoparasitas, aquilo que causa doença em todas essas culturas que eu coloquei para vocês, observe o impacto disso tudo no cenário nacional, porque a área onde a agricultura familiar está inserida é muito grande. Não estou dizendo de forma individual, per capita, eu estou dizendo no conjunto de todos os agricultores familiares que conseguem abastecer, produzir muito em grande quantidade de todos esses produtos que eu coloquei para vocês aqui. Mas, tanto pequenos quanto grandes produtores, eles precisam conhecer, e não só conhecer essas medidas sustentáveis, mas também aplicar essas formas de controle, fugindo do tradicional, que seria a aplicação de agrotóxicos, porque a gente já sabe que nos últimos anos, e em especial nos últimos 5 anos, esse debate sobre a necessidade de se mudar a forma de produzir, ele vem ganhando força. Por quê? Porque a gente não tem, salvo raríssimos casos, né, salvo aqueles casos de bilionários, a gente não tem a opção de pegar uma nave e migrar para outro planeta. A gente não sabe nem se tem condições em Marte da gente sobreviver lá, né? Então, essa corrida espacial para mudar do planeta para outro vai demorar algumas centenas de milhares de anos ainda. Então, a gente tem que cuidar do planeta que a gente vive, porque é nele que a gente produz, é nele que a gente precisa pensar, inclusive para as futuras gerações. Futuras não tão longe assim, viu, gente? Os nossos filhos, por exemplo, de modo que eles consigam comer, consumindo com qualidade, porque novas doenças, inclusive, já estão aí no nosso cenário, no nosso dia a dia, em função daquilo que a gente come, né? Se a gente come, se alimenta bem, associado aí a atividades físicas, né? Um hábito saudável de vida, a gente consegue ter uma meia-idade ou velhice com qualidade. O contrário é verdadeiro também. Se você come mal, naturalmente, a taxa de vida, né? A taxa de vida, a nossa longevidade, ela tende a ser cada vez menor. Portanto, a agricultura familiar, ela é importante nesse sentido aí, de que ela produz muito também e se maneja de forma adequada esses fitoparasitas, faz um bem para o meio ambiente também, assim como os produtores grandes, que são aqueles que mais produzem e que utilizam muitos agrotóxicos no campo. Bom, vamos falar aí agora de alguns conceitos, né? Agentes fitopatógenos. O que são agentes fitopatógenos? São aqueles que, como eu disse, têm capacidade, têm potencial de causar danos, de causar doenças nas diversas culturas comercializáveis no campo, as agricultáveis, né? Influenciando de forma direta ou indireta na rentabilidade do empreendimento rural. Então, que agentes fitopatógenos são esses? A gente tem, em grande parte, os micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, nematóides, mas também insetos, que podem atacar diretamente as espécies vegetais, né, as plantas, mas também podem atuar como vetores, ou seja, eles transportam aí nas suas patas, no seu abdômen, tórax, aí, vírus, por exemplo, né, esporos de fungos, partículas de fungos, e aí podem levar doenças para diferentes ambientes, da sua propriedade para a propriedade do vizinho, e por aí vai, né? Então, você pode adotar todas as formas de proteção, por exemplo, para evitar doença na sua horta, mas se seu vizinho ele não adota, então, esses insetos podem migrar de uma área para outra e levar doenças também, né? Então, é preciso uma conscientização geral no sentido de fazer esse controle também. Importante deixar isso claro. E aí eu coloco aqui para vocês algumas imagens no caso aqui
de folhas sendo atacada, né? Há uma interação entre micro-organismos aqui, né? Na folha, vocês podem ver aqui todas essas manchas amareladas e aqui na superfície de baixo da folha, né? Assim como também a gente observa aqui, né? Lagartas, né? Consumindo, né? Aquilo que é importante para o seu desenvolvimento, que são as folhas. Aqui nós temos uma imagem clássica aí da ferrugem da soja, né? Sendo atacada pelo fungo que causa a ferrugem. E, então, tudo isso aqui são agentes fitopatógenos, ou seja, são organismos como insetos, lagartas, né? Ou micro-organismos, como o caso dos fungos que provocam a ferrugem da soja. Portanto, eles têm o potencial de causar doenças. Então, são agentes fitopatógenos, aqueles que têm a capacidade de causar doença em espécies vegetais, como o caso aqui citado, a soja, a doença ferrugem da soja. E aí, eu mostro para vocês aqui uma outra imagem e faço a pergunta para, vamos ver, Leandro. Me escuta, Leandro? Sim, professor. Muito bem, meu jovem. É hora de você entrar em ação. A partir dessa imagem que você está vendo aqui, ó, eu gostaria de lhe fazer essa pergunta. O inseto, ou melhor, os organismos envolvidos aqui são inimigos ou aliados? Primeiro, você consegue identificar o que é isso? Parece um tipo de inseto e algum tipo de fungo. Parece que o inseto morreu em cima da planta e gerou algum fungo. Perfeitamente, é um inseto e sobre o inseto ali você está observando o crescimento de um fungo. Então, eu lhe pergunto, ao ver essa imagem, se fosse uma questão de avaliação, o que você responderia? É inimigo ou aliado? Em que sentido? O sentido da planta ou em sentido do inseto? Pois Ou do então, fungo? é uma pergunta que cabe outra pergunta, muito bem feita. Eu disse que os agentes fitopatógenos são aqueles que têm a possibilidade de causar danos em espécies vegetais. Neste caso aqui, o inseto, isso aqui é um inseto, existem vários exemplos de insetos que causam doenças em plantas, ok? Mas, por outro lado, existem fungos, micro-organismos, né, como esse que você está vendo aqui na imagem, né, crescendo sobre o inseto, a gente chama de fungos entomopatogênicos, ou seja, fungos que podem causar danos severos ou até a morte de insetos. Então, se você tem um inseto que causa doença em espécie vegetal, mas danos, né, à espécie vegetal, mas por outro lado você tem um fungo que consegue matar o inseto, então depende. O inseto ele pode ser o inimigo da planta, mas o fungo, o micro-organismo, ele pode ser um aliado da planta porque ele está controlando de forma biológica o inseto, ou seja, ele está minimizando ou até eliminando o impacto da praga do inseto sobre a planta. Entendeu, Leandro? Ok. Entendi. Então seria tipo, eu tenho uma plantação de pés de feijão e apareceu formiga. Então eu planto manjericão para inibir as formigas. Então seria basicamente essa relação? Eu estou utilizando de uma outra planta para defender o meu feijão. Nesse caso aí, você está falando de espécies vegetais, né, que tem até um efeito alelopático, né? Nesse contexto, né? Eles produzem, né, liberam substâncias que fazem com que os insetos eles migrem para outros ambientes. O exemplo de controle é perfeito, mas assim, quando a gente fala de agente fitopatógeno, a gente está lidando diretamente com organismos, né, com micro-organismos, bactéria, fungo, levedura, entre outros, ou insetos. Você utilizou uma estratégia de manejo do ataque de formigas, mas você utilizou uma planta nesse caso aí. É diferente, entendeu? Ok. Muito bem. Em seguida, um outro conceito. O que é o hospedeiro? O hospedeiro, gente, tem exemplos aí, né? É a própria espécie vegetal.
é o organismo vivo, né? Ou não, né? Na maioria das vezes, é o organismo vivo. O hospedeiro, ele vai abrigar, ele vai hospedar o agente fitopatógeno. Recordando o conceito de fitopatógeno, né? Agente fitopatógeno é aquele organismo que é capaz de causar doença em espécie vegetal, em planta. Então, e o que é o hospedeiro? É o que hospeda, é o que abriga o agente fitopatógeno. Aí eu deixo algumas imagens para você aqui, né? Um ipê, uma cenoura, manjericão, manjericão não, desculpa, fugiu o nome da planta, alecrim, com um ataque de pulgão. E aí eu pergunto a vocês, só espécies cultivadas comercialmente são hospedeiras de doenças ou patógenos? Pergunto a Iago Vieira, você está por aí, meu jovem? Iago está assistindo novela. Luana Camona, seja bem-vinda. Me escute aí, me escuta, desculpa. Luana? Oi, professor. Muito bem, Luana. Consegue responder a pergunta? Só Sim. Espécies cultivadas comercialmente são hospedeiras de doenças ou patógenos? Eu acho que não. Com certeza não, Luana. Se ela é uma planta, ela já é considerada uma hospedeira, entendeu? Então, não é porque ela é uma espécie de soja, ou de coqueiro, ou bananeira, ou seja, que é produzido comercialmente, que ela vai atrair doenças ou insetos. Não. Por si só, sendo uma planta, ela é considerada uma hospedeira e pode, sim, ser atacada por doenças ou insetos considerados pragas também. Resposta exatamente essa aí. Pode ser uma outra espécie que não seja cultivada comercialmente. Bom, e aí eu apresento para vocês um outro conceito. O que são sinais? Sinais, e aí vocês precisam diferenciar o que é sintoma do que é sinal, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar quais são os sintomas. Sinais são estruturas, e eu estou apresentando para vocês aí algumas fotos, né? Algumas imagens. Os sinais são as estruturas do patógeno, que você consegue ver externamente, né, sobre a superfície da folha, sobre o fruto, a verdura, enfim, sobre a parte comercializável da planta. Então, os sinais são as estruturas do patógeno exteriorizadas no tecido que já está doente, que podem ser vistas no hospedeiro a olho nu. Então, aqui, observe aqui, um morango perfeitamente sadio. Nesta outra imagem, você já viu um morango sendo atacado por uma espécie de fungo. Toda essa parte esbranquiçada aqui que vocês estão vendo aí na superfície do morango são estruturas fúngicas, ou seja, isso aqui é um exemplo clássico do que é um sinal. O sinal de um ataque de fungo ou da presença de um inseto. Nesse caso aqui, fungo, tá? Então, os sinais, repetindo, são estruturas do patógeno. Então, essas estruturas aqui esbranquiçadas são estruturas do fungo. Então, isso é um sinal de que há o micro-organismo ali na planta. Nesse caso, no morango. Então, aqui embaixo, mais outro exemplo, né? Então, são imagens de pimentões sadios. E aqui, vocês observam uma doença muito clássica no pimentão, que tem essas estruturas em forma de anéis, né, circulares. Então, isso aqui na superfície do pimentão, assim como nessa imagem aqui, são sinais da presença de um fungo. Nesse caso é o fungo que causa a doença chamada antracnose, tá bom? Então, e por que é importante observar esses sinais no campo ou os sintomas? Porque você consegue, e muitas vezes, a depender da sua experiência de campo, né, isso se adquire ao longo dos anos, você olhou, você consegue identificar, está ocorrendo a presença de tal praga ou tal doença aí na sua área. E aí é preciso entrar com uma medida de controle, tá bom? Então, sinais, mais uma vez, estão relacionados à estrutura do patógeno no tecido do hospedeiro, seja um fruto, seja uma folha. Tá bom? Professor. Vou falar.
Normalmente a gente vê, quando esses alimentos são usados na cozinha, normalmente a gente vê o pessoal tirando essas partes marcadas aí pelos fungos. Tira com a faca e às vezes até usa no alimento após a retirada dessa parte que está com fungo. É recomendado comer após fazer isso ou o fungo continua ali mesmo depois que você corta essa parte? Excelente pergunta. Antes disso, deixa eu dar boa tarde, Regiane. Boa tarde, Regiane, seja bem-vinda mais uma vez. Eu gostaria de ouvir vocês também, porque, assim, vou dar um outro exemplo, né? Às vezes você compra uma fatia de queijo, né? E aí, por alguma razão, você esquece esse queijo na bancada aí da sua casa, na mesa ou na pia, e 2 dias depois você vê algumas estruturas circulares bem pequenas, né? E aí o que é que você faz? Na maioria das vezes, né? Corta um pedaço, joga fora e consome o restante. Baseado nesses 2 exemplos, eu retorno a pergunta para você, Gabriel. Você comeria? Você já fez isso alguma vez? E você recomendaria continuar comendo? Sim, e por quê? Rapaz, eu tiro assim, por exemplo, para a parte da banana, por exemplo. Já aconteceu de tipo, ter essa marca, tipo de esse sinal, né, de fungo, e tipo, a gente simplesmente cortar a parte que estava com esse sinal de fungo e comer o resto. Então, tipo, eu não vi muita diferença não no alimento após o Professor, consumo, não. Entendi, Gabriel. Pode falar, Tainá. o queijo mesmo, tem queijo que passam anos para ser consumido, né? Eu mesmo falo que é aquele queijo mais podre. Ali são fungos também, não são? São. E o pessoal come, então é porque faz bem, então, no caso. Veja bem, existem milhares, sim, o exemplo específico do queijo, existem milhares de espécies de queijo, ou de fungos. Alguns são comestíveis. Esse específico que você está falando é o queijo Roquefort, que ele é produzido com um fungo chamado Penicillium roquefort, por isso que o nome do queijo é queijo Roquefort. E é um cogumelo, né? Desculpa, um fungo comestível. Assim como a gente tem fungos comestíveis, a gente tem fungos que são letais. Você consome em pequenas quantidades, ele leva à morte. Então, para ser mais específicos e voltando para o nosso exemplo aí da imagem, essas estruturas microbianas, nesse caso específico aí de fungos, onde vocês estão vendo na imagem, elas são, na maioria das vezes, microscópicas. A gente não consegue nem ver a olho nu. Nesse caso, a gente está vendo aí porque, de fato, se acumulou bastante aí. Então, respondendo de forma pragmática, bem direta, é que evitem. Por quê? Ao passar uma faca aqui, ou uma colher, enfim, essas estruturas, elas vão se espalhar. E se for uma espécie que causa, por exemplo, uma intoxicação alimentar, uma diarreia, por exemplo, vocês vão consumir, porque vocês não estão vendo. Já externamente aqui, vocês já conseguem ver, porque o número é absurdo. Aqui já existem milhares de unidades de reprodução desse fungo aqui. Então, só ao tocar ali, essas estruturas, elas já se espalham, não só no alimento, mas também como no ar. O ideal, Gabriel, é você descartar não só aquele pedaço, mas a unidade como um todo, né? O fruto, a verdura, enfim. Na maioria das vezes as pessoas não fazem. O ideal é jogar fora. E se for no campo, estar muito atento, porque todos esses sinais aqui essa estrutura do fungo aqui vai ser naturalmente migrada para outras plantas que estão ali na sua área e provocar novos ciclos infecciosos da doença. Então, o ideal é descartar. Entendeu, Gabriel e Tainá? Sim, professor. Entendi, professor. Eu tiro uma parte ruim do tomate e cozinho o resto. Agora eu não vou fazer mais isso. Agora sim, não confundir também, porque às vezes essas lesões são provocadas pelo transporte, assim, lesões físicas, né? Machucadas, como o caso da banana também. Tomates são frutas muito sensíveis. Então, não confundir essas estruturas com doenças fúngicas, microbianas, como simplesmente resultantes de
de um choque físico ou mecânico no transporte, dentro de uma caixa, enfim, tá bom? Mas se for estrutura fúngica microbiana, o ideal é descartar para evitar futuros problemas aí. E o que são sintomas? Veja bem, recapitulando. Sinal é a estrutura do patógeno. Por exemplo, vocês viram lá aquelas lesões onde tem a estrutura do fungo, que a gente chama de esporo, ou aquela parte esbranquiçada, que a gente chama de hifas. Isso tudo é a estrutura do fungo, certo? Já o sinal, já os sintomas, como vocês estão vendo aí, são de fato as alterações que a presença daquele patógeno provoca no hospedeiro, na planta. Então, se você tem um ataque de um fungo e a planta, ao sofrer o processo de infecção, ela vai manifestar uma alteração fisiológica, resultando, por exemplo, aqui nesse alface, ó, manchas circulares pardacentas. Então, isso aí demonstra para a gente no campo, visualmente, a presença dessas manchas, que é o resultado de uma alteração fisiológica, que a gente tem ali um fungo chamado Cercospora longíssima. É muito comum em plantio de alface, certo? E isso geralmente está relacionado ao ambiente úmido, e a gente sabe que a gente na horta utiliza bastante água para que a planta se desenvolva bem, né? Então, é uma situação muito corriqueira em hortas. Portanto, repetindo, sinal é a estrutura do patógeno, ou seja, daquele agente que causa a doença, e sintomas são manifestações, na maioria das vezes, fisiológicas, ou seja, a planta ela demonstra que existe um ataque de doença ou de praga na área. Entenderam? Vamos lá. Bom, e por que, falando de sinal e sintoma, por que é importante conhecer essas manifestações da planta, visualmente conhecer o que é uma estrutura de um agente fitopatogênico? Porque, ao conhecer ou estar em contato, né, ter esse mínimo conhecimento de um sintoma e sinal da cultura da sua área, né, da sua propriedade, isso aí nos ajuda a dar o primeiro passo no que diz respeito a montar um programa adequado de controle de pragas e doenças. Porque ao fazer essa identificação do que é um sintoma, do que é um sinal, você identifica qual a incidência, na maioria das vezes, mas principalmente o que é que está ali na sua área em termos de doença ou de praga, de inseto, para que você consiga minimizar os danos, os prejuízos econômicos. Aí eu apresento para vocês aqui, nessa imagem, né, uma campanha que está sendo veiculada, inclusive, aí, sobre a prevenção à monilíase do cacaueiro, né? São várias ações que estão sendo feitas, vários órgãos de pesquisa estão envolvidos, como a Embrapa, a própria CEPLAC, BDA e por aí vai. É um programa para prevenir a monilíase do cacaueiro, prevenir que essa doença chegue à Bahia, porque é uma doença muito séria, ataca principalmente o fruto do cacau, como vocês estão vendo aqui, produzindo estruturas aqui na parte externa da casca do fruto, e essa doença já chegou no Brasil. Ela está localizada, centralizada ali no Acre, salvo engano, no Acre, veio do Peru, e só que, se essa doença se espalhar, somada a outras doenças já potencialmente danosas do cacaueiro, como vassoura de bruxa, podridão parda, entre outros aí, é mais uma dor de cabeça e prejuízo para os cacauicultores. A gente vive aqui na região de Ilhéus, Uruçuca, Itabuna, Itajuípe, numa região cacaueira, onde a atividade, né, do cacau ainda movimenta muitas cifras e emprega muitas pessoas, então seria mais um desastre, né? Então, só para vocês entenderem como é importante conhecer, né, a cultura, os sintomas, os sinais de possíveis doenças e como já montar um programa de controle para prevenir. Ou seja, como está aqui na própria frase, prevenir é sempre o melhor controle. E para prevenir você precisa estar um passo à frente, conhecendo a cultura e quais os potenciais danos das pragas e da sua região, da sua cultura, né? Eu vou mostrar para vocês
aqui agora, só um minuto, eu tive o cuidado de fazer um vídeo, e eu vou mostrar para vocês, é um vídeo curto, né? Eu fui em campo, né? Visitei algumas propriedades e para mostrar para vocês, não só com fotos, mas com imagem, né? De como a gente consegue no campo fazer esse diagnóstico visual de possíveis agentes fitopatógenos, ou seja, daquilo que pode estar causando doença em algumas espécies vegetais, e eu gostaria de mostrar para vocês aí agora nesse vídeo, e depois a gente vai detalhar um pouco mais, porque eu julguei interessante mostrar para vocês aí, eu mesmo ir ao campo aí, tá bom? Então, vamos lá. Depois do vídeo a gente pode fazer mais comentários, tá bom? Vamos lá. Professor, tá travando aqui, não tá saindo o som, não. Para todo mundo? Para mim também, professor, só Sim, tá sem só som. Tá travando se mexendo. e sem som. Espera aí, então. Espera que a gente vai resolver isso aqui agora. Um minuto. Eu vou abrir o vídeo diretamente, que aí fica mais fácil, né? Aguarda um minutinho aí. Se tiverem alguma dúvida enquanto isso, quiserem perguntar, fica à vontade aí. Essa nova doença que cobre essa casca de cacau, essa estrutura branca, Sim. ela faz o que? Ela enfraquece a casca do cacau, fazendo com que ela apodreça de forma mais rápida? Meu jovem, é o seguinte, bom, eu vou fazer o seguinte, depois eu coloco esse vídeo no grupo de vocês podem assistir para a gente não perder tempo aqui. Eu peguei algumas imagens também desse próprio vídeo, mas depois eu vou botar no grupo e peço que vocês assistam porque ele é interessante, tá? Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem da vassoura de bruxa, tá? Que está na tela aí. É a imagem da vassoura de bruxa. Mas a imagem que eu mostrei para vocês anteriormente é da monilíase. A monilíase é uma doença provocada pelo fungo Monilióftora, e aí esse fungo ele começa a atacar os frutos por dentro, e aí depois que ele consegue colonizar, ou seja, causar infecção no fruto, na parte interna, aí ele passa pela parte externa. Toda aquela parte esbranquiçada que vocês viram na casca, externamente, né? Aquilo ali são estruturas de reprodução do fungo, a gente chama de esporos. E ali existem milhares em cada fruto. Então, ele é um fungo mais específico, ele não ataca folhas, galhos, ramos, não. Ele ataca o fruto. O problema é que ali no fruto existem milhares de estruturas de reprodução que podem serem espalhadas aí pelo vento e afetar outras áreas. Então, respondendo a sua pergunta, meu jovem, ele ataca aquilo que é mais valioso para o cacaueiro, né? Para o produtor de cacau, melhor dizendo, que é o fruto, né? Porque você comercializa especialmente as sementes, os grãos, né? Retira-se a polpa e dali você passa pelo processo de fermentação, secagem e produz um chocolate. Então, imagine que está atacando diretamente o produto que é comercializável, né? Então, é um dano severo, né? Você consegue imaginar? Então, é mais uma doença e a gente espera que não chegue à Bahia. Os órgãos aí de defesa consigam fazer barreiras sanitárias e que essa doença não chegue aqui
a nossa região. Ok? Certo. Tudo bem, Gabriel? Bom, eu vou conforme... Prof, Pode falar. então, no caso, se essa monilisa chegar aqui, Deus livre e guarde, né? Vamos supor que chegue. Então, quer dizer que a gente não precisa, tipo, derrubar o pé de cacau e queimar, não. No caso, o problema é só no fruto. Bom, essa é uma estratégia que já está sendo pensada, né, pelos órgãos, como eu falei, que estão aí no combate à doença. Em alguns casos, é preciso, sim, eliminar partes da planta, né, fazer podas drásticas. Né? Eliminar a planta de uma forma geral, não necessariamente, mas, assim, a tendência é que se produzam novos clones e se a doença chegar aqui, essas árvores já estabelecidas, aí eles precisam ser renovadas, né? Bom, o grande problema é o seguinte, se aparece no fruto, analisa, né? Você precisa aí analisar, esperar novas safras, porque não é só retirar o fruto e dizer a doença está erradicada. Você vai precisar observar nova safra, nova produção, para ver se há a incidência da doença nos frutos. Se após 2 colheitas, aí, 2 safras, você não observar a presença, significa dizer que há uma grande tendência da doença ter sido erradicada. Mas é um trabalho de formiguinha. O ideal é que não chegue aqui. A gente precisa manter essas barreiras fitossanitárias, né? Fiscalizando aí as fronteiras entre estados, entre cidades, por exemplo, e principalmente de outros países, porque, como eu disse aqui, a tendência é de que essa doença tenha chegado através do Peru, fronteira com o Peru, né? Mas isso daí ainda são informações ainda muito incipientes, precisam de mais investigação, mas o que eu posso adiantar para vocês é que existe um esforço muito grande na região lá de Cruzeiro do Sul, o nome da cidade, me lembrei agora, Cruzeiro do Sul, e é no Acre mesmo, para fazer com que essa doença não se espalhe. Foi identificado em um quintal de uma propriedade, de uma casa, um quintal, gente. E aí, isso aí, para não se espalhar para outros lugares, foram feitas, rapidamente foi descoberto, mas enfim, por enquanto não chegou na Bahia, não. Por enquanto não, eu espero que não chegue, né? Mas eu entendi também, professor, mas eu acho que faz sentido isso que a Regiane falou, até porque, tipo, nessa dúvida de tirar o fruto ou queimar a árvore toda, porque, pelo que está dando a entender, eu acho que ela só vai começar a se espalhar pelos frutos que estão ao redor dela a partir do estágio final, né? Porque, como o senhor falou, ela ataca de dentro para fora. Então, eu acho que esse fungo ele só fica mais exposto a partir do estágio final, que é quando ele já está exposto ali fora da casca. Sim, sim. Entendeu? Então, eu acho que até ele chegar nesse processo de estar totalmente exposto do lado de fora, eu acho que só tirar o fruto e eliminar Queimar. aquele ambiente ali, eu acho que já meio que não resolve 100%, mas eu acho que já dá uma certa segurança. Não sei. Não, eu entendi. O que eu estou querendo dizer é o quê? Que a CEPLAC, principalmente, já deve estar trabalhando na produção de clones que sejam resistentes ou pelo menos tolerantes à monilisa também, né? E aí, nessa fase de renovação, né, das plantas, aí você precisa, né, fazer as enxertias e eliminar a planta, né? Mas isso daí não é uma ação para agora. Agora, de imediato, que está acontecendo, e é preciso que aconteça, de fato, são as barreiras fitossanitárias para evitar trânsito de pessoas dessas regiões para cá, né, para a Bahia e outros estados, transportando, como é que eu digo, produtos, né, oriundos, né, subprodutos do cacau, para evitar todo tipo de contaminação e transporte, né, dessas estruturas do fungo, contaminando, assim, outras regiões. É assim que funcionam as barreiras fitossanitárias, e é importante. Assim como vocês estão vendo aí, desculpa, né, o exemplo aí, né, da vassoura de bruxa no cacaueiro, aqui são... e uma pergunta, né? Aqui vocês estão vendo a imagem de galhos, tá vendo? Contaminados, e do fruto. Baseado nos conceitos que eu falei para vocês sobre sinais e sintomas, o que é que vocês estão vendo aí, Regiane? Sinais ou sintomas? Sintomas. Sintomas? Eu acho que é sintomas. Daniele, o que você está vendo aí, Daniele? Eu acho que é
Não ouvi, repita. Eu acredito que seja sinais. Sinais, né? E Luana Camona, você consegue ouvir, Luana? Oi, professor. O que é que você acha que você está vendo aí na imagem? Sinais ou sintomas? Rapaz, eu acho que os dois, não sei. Uma falou sintoma, outra falou sinais, e você? Sim, acho que o das folhas parece ser sinais e esse do cacau parece ser sintoma. Os dois, gente, viu? No fruto ali, a gente está observando o quê? Aqui no fruto, ó. Isso aqui são estruturas do patógeno, estruturas do fungo Monilióftora perniciosa, que é o fungo causador da doença vassoura de bruxa. Já nos galhos desse ramo aqui, a gente está vendo uma alteração fisiológica da planta frente ao ataque do fungo. Então, isso aqui são os sintomas, ok? Então, esse é um exemplo clássico de sinais e sintomas, presença de sinais e sintomas em campo. Depois eu vou, naturalmente, mandar aquele vídeo e vocês conseguem ver melhor, tá bom? Bom, aqui, só para enfatizar a questão da monilise que eu mostrei a vocês, né? São os diferentes estágios, né? Onde a gente observa, né? Primeiramente nos frutos mais jovens aí, né? Alguns inchaços, como fosse verrugas, desculpa. E aí vai progredir para essa coloração mais escura e ao final aí de aproximadamente 90 dias, aí, entre 45 e 90 dias, observa-se que aqui é uma faca, né, a ponta de uma faca, tá vendo? Vocês vão observar aqui essa concentração de estruturas do fungo chamado de esporos em um único fruto aqui, tá vendo? Então, a quantidade de unidade de reprodução do fungo aqui, que são os esporos, que podem ser veiculadas pelo vento aí e contaminando outras espécies, é absurda. Aqui nós temos um exemplo mais claro da evolução da doença, tá vendo? A protuberância aí das chamadas verrugas, aí tem aqui a coloração mais pardacenta, isso aqui já em torno de uns 60 dias, depois começa o início da formação pulverulenta, né, aquela parte mais esbranquiçada, e depois o fruto totalmente tomado, e aí, como vocês podem imaginar, inapropriado para consumo e venda. Então, é preciso aí ter cuidado com essa doença. Pode falar. Eu estou com uma dúvida. No caso, assim, para não se espalhar, a gente tem que dar logo assim nesse cacau antes que ele fique nesse último estágio. Como é que a gente vai identificar qual é o monilise e qual é o vassoura de bruxa? Muito bem. É o seguinte, a gente, nas áreas onde você tem a desconfiança de que exista o fungo, é preciso que você faça coleta de algumas amostras, né, de frutos, abra ele, e aí não tem jeito, tem que levar para o laboratório. Se você não tem experiência com o campo, e a maioria das pessoas ainda não tem, porque é uma doença nova aqui no Brasil, então tem que ir para o laboratório. A gente vai fazer análises em lâminas microscópicas, e aí vai verificar as estruturas que tem do fungo ali, que são bem específicas, tanto para vassoura de bruxa, quanto para monília, né? E a doença é monilias. Então, para ter essa segurança, você precisa fazer análise laboratorial, ok? Em uma clínica que a gente chama de clínica fitopatológica, que se dedica ao estudo de doenças de plantas, especialmente causada por fungos, micro-organismos de modo geral. Entendeu? Entendi sim, valeu, professor. Muito bem. Aqui são mais alguns exemplos, né, de agentes fitopatógenos e, consequentemente, a presença de sintomas e sinais. Então, uma doença muito tradicional no coqueiro é a famosa doença do anel vermelho. E aí há uma interação de alguns organismos para que essa doença se manifeste. Então, nós temos o besouro, né, chamado de Rhynchophorus palmaro, como vocês estão vendo aqui, que nas estruturas do besouro, né, do Rhynchophorus palmaro, a gente nota a presença de um nematóide chamado Bursaphelencus cocófilos. Gente,
esse organismo, chamado de nematóide, ele é microscópico. E aí ele fica no estômago aí, né, do besouro. O besouro, ao migrar para a planta, para o coqueiro, para sugar a seiva do coqueiro, porque se alimenta da seiva, né, vocês observem aqui, ó, a estrutura, ele tem um aparelho bical picador, sugador. Então, ele suga, né, a seiva para se alimentar. Ao fazer isso, esse nematóide, ele sai do estômago do inseto e adentra na estipe do coqueiro, né? E aí, ao fazer isso, ela provoca uma doença, ela migra para o solo e provoca uma doença que a gente consegue ver, né, se a gente fizer um corte na estipe do coqueiro, aqui, gente, ó, um anel avermelhado. Por isso que o nome da doença é anel vermelho do coqueiro, que causa perdas consideráveis aí em cultivo de coqueiro. Então, uma forma de você barrar o ciclo dessa doença seria controlar o besouro. Existem algumas iscas, né, que são colocadas no campo para fazer o controle desses besouros, aí, consequentemente, você interrompe o ciclo da doença anel vermelho do coqueiro. Então, uma forma de se manejar agroecologicamente esses fitoparasitas. Então, como eu disse, são alguns exemplos. Outro exemplo é uma doença também pouco divulgada, mas também que pode causar danos no coqueiro, que é a chamada resinose. Quando vocês observam na estipe do coqueiro, né, como se fosse de fato um látex, uma seringa, uma resina. E aqui tem uma imagem mais aproximada. Isso, na verdade, é o ataque de um fungo chamado Thielaviopsis paradoxa. Thielaviopsis paradoxa. Então, ele, ao causar infecção no coqueiro, ele provoca a liberação na parte externa da estipe do coqueiro, essa goma, né, essa resina. Por isso que o nome da doença é resinose. Estão acompanhando aí? Ou estão dormindo? Estou acompanhando. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui, mais imagens, né, desse vídeo que eu fiz aí, eu vou disponibilizar mais uma vez, repito para vocês, né? Na cana-de-açúcar. Então, essas manchas amareladas aí que vocês estão vendo, né, na folha, né, da cana-de-açúcar, como vocês estão vendo aqui, uma imagem ampliada, né, é de um fungo chamado Mycovelociella. Isso é muito comum em plantio de cana-de-açúcar. Gente, eu não sei se dá para vocês verem aí, mas um instrumento que é muito útil em campo para observar essas estruturas de patógeno, de doença, com sinais e sintomas, observe aqui na minha mão, ó, é uma lupa de bolso. Então, você consegue ampliar ali, quando você tem alguma dúvida, e no campo mesmo, com alguma experiência, né, você vai conseguir fazer esses diagnósticos preliminares, e depois, se tiver dúvida, leva para um laboratório, pede uma pessoa mais especializada no assunto, e lhe ajuda nesse diagnóstico para chegar a observar o que realmente está provocando dano na sua área. Então, como eu mostrei a vocês, isso aqui é uma lupa. Tá bom? Outro exemplo aqui, em plantio de acerola, muito comum, e não só em acerola, mas em outros cultivos. Mas no caso específico aqui, uma acerola, tá vendo? Nas folhas da acerola aparecem estruturas escuras, como vocês estão vendo aqui na folha, e isso aqui é o resultado, né, da presença de um fungo chamado capsídio. Ele toma ali a superfície da folha, e isso impede a realização de fotossíntese, ou impede não, ele reduz significativamente a taxa de fotossíntese e, consequentemente, vai ter um impacto negativo na produção de acerola, né? Produção de acerola. E isso aí é o resultado, primeiro, do ataque de pulgões. Então, pulgões atacam essas folhas de acerola e aí deixam uma porta de entrada, porque ficam pequenos orifícios, aí esses fungos penetram, colonizam, infeccionam a planta e, consequentemente, a folha, e, consequentemente, eles provocam esses danos já falados para vocês aí, né? Impedindo aí ou reduzindo a taxa fotossintética de forma considerável.
São mais exemplos aí de sintomas e sinais do ataque de agentes fitopatógenos. Vamos lá. Bom, temos aí também exemplos muito comuns de doenças, no caso banana, né? A doença é chamada cigatoca amarela, onde observa-se nas folhas da bananeira essas manchas aqui, ó. Essas manchas pardacentas, provocado pelo ataque do fungo Mycosferella musicola. Uma doença muito comum em bananeira, viu, gente? Não chega a matar a planta, mas como está atacando a folha, e a folha é o local onde se capta energia solar para realizar fotossíntese e, consequentemente, produzir frutos, é importante que a folha esteja saudável. E, consequentemente, você tem uma produção mais adequada, né? Afinal de contas, você quer vender o produto. Então, a cigatoca amarela, ela tem essas características aqui apresentadas em forma de sintomas nas folhas, ok? Então, vocês estão vendo a imagem aqui, e aqui a imagem ampliada. Bom, em relação ao ataque direto de insetos, nós estamos vendo aqui, no caso de mandioca, né? Ataque sendo atacado por formigas, observe aqui, né? Em destaque aqui, fiz questão de tirar a foto. Isso aqui é uma formiga, né? E olha aí os danos já provocados na folha da mandioca, aqui na parte de baixo também. Então, se a formiga está consumindo a parte da folha da mandioca, naturalmente, como eu acabei de falar da banana, você também vai ter uma produção menor, né? Afinal de contas, a folha tem essa função de realizar fotossíntese. E aí, gente? Alguma dúvida? Ou está tudo ok? Vocês sabem que daqui a pouco eu pergunto, né? Então, vamos lá. Tá Pode ok. falar, Tainá. Não, tá ok, eu tava falando. Então, tá bom. Bom, aqui, para a gente já se encaminhar para o final e falar sobre a atividade avaliativa, é importante vocês diferenciarem alguns conceitos. E aqui tem alguns, né? O que é um patógeno? Patógeno é um organismo capaz de causar doença. Por exemplo, um besouro. O besouro é um patógeno, porque ele tem a capacidade de chegar ali no coqueiro e provocar doença. Um fungo, ele é um patógeno. Então, um patógeno é todo organismo que é capaz, ele tem a capacidade de causar doença. Não confundir com patogenicidade. A patogenicidade está relacionada com a intensidade, ou seja, com a capacidade de um organismo causar doença. De quanto dano ele é responsável por uma determinada doença. Então, se o organismo ele é capaz de causar a cigatoca, mas a cigatoca de uma forma mais branda, mais moderada, ou seja, ele é mais intenso ou menos intenso, isso é patogenicidade, é a intensidade daquela capacidade de causar doença. O que seria colonização? A presença de um organismo na planta, mas sem a invasão do tecido, da folha, do fruto, enfim, é a colonização. O fungo, a bactéria colonizou a superfície da folha. Já a infecção, como vocês estão vendo aqui, é quando o organismo, o fungo, por exemplo, ele consegue penetrar a superfície da folha, do fruto, como deu o exemplo aí do morango, todo colonizado. Aquilo é uma infecção. Então, colonização é a presença do organismo ali no hospedeiro, na folha, no fruto. A infecção é quando esse organismo é capaz de penetrar essa folha, esse fruto. E para quê? Para que ele consiga sugar os nutrientes da planta para sobreviver. E ao fazer isso, naturalmente, ele causa uma infecção e, na maioria das vezes, pode sim levar à morte do hospedeiro, né? Da planta, se multiplicando ali dentro da planta. E aí, temos aqui um outro exemplo da patogenicidade, ou seja, dessa intensidade, né, dessa severidade maior da doença, né? Então, isso aí é o exemplo de uma doença que ocorre em bananeira também, que é a cigatoca negra, causada pelo fungo Mycosferella fijiensis. Diferentemente da cigatoca amarela, as manchas na folha da bananeira
são negras, no caso da cigatoca negra, e pode, na maioria das vezes, levar a planta à morte, diferente da cigatoca amarela, que é uma doença, embora cause prejuízos, o produtor ele consegue sobreviver com danos bem menores do que quando você tem uma cigatoca negra na área. Minha gente, aqueles que já estão acostumados aí com a aula do professor Vinícius, sabem que neste momento aí a gente chega ao final da aula. E para saber realmente se vocês conseguiram aprender, estavam aí, né, ouvindo, estavam atentos, a gente utiliza essa imagem para dizer a vocês o seguinte, que o nosso cérebro, ele aprende de diferentes formas. Consolida tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que você estuda, de diferentes formas. E uma dessas formas de você consolidar, ou seja, reforçar a aprendizagem, é praticando. Então, vamos praticar? Portanto, pergunta. Carlos Felipe, quais são os principais agentes fitopatógenos da cultura do cacau? A monilíase e a vassoura de bruxa seria? Muito bem, muito bem. Exceto esses dois agentes fitopatógenos citados por Carlos Felipe Ícaro, me diga outro. Ícaro, consegue ouvir? Ô, professor, eu estava distante do celular porque eu estava no fone de ouvido. Tem a podridão parda, né? O mal do Pronto. facão também. Muito bem. Você falou o quê, além da podridão? O mal do facão também tem no cacau, tem? Ou não? Isso, tem. Podridão, mal do facão, monilíase, vassoura de bruxa. Muito bem. E aí, partindo para a segunda questão. Quais as diferenças de sintomas, de sinais e sintomas de doença de planta, Luana? Oi, professor. Nos diga aí, por favor. As principais as diferenças De sintomas, de sinais e sintomas de doença de planta. Como você diferencia o que é um sinal de que é um sintoma? Sinal é as primeiras ocorrências que ocorre? Não, não seria isso não. Está afetado? Não. Não é isso não. Sintoma, você lembra? Não sei. Então vamos lá, vamos partir para outro colega. Leandro, você consegue responder essa segunda? Sinais seriam as estruturas do patógeno e sintomas seriam a reação da planta ao hospedeiro. Perfeitamente. Quando uma planta, por exemplo, você encontra uma estrutura de um inseto ou de um fungo na superfície da folha, aquilo seria um sinal, viu, Luana? E aí a planta, a partir da presença desse inseto, por exemplo, a folha começa a ficar amarelada, ou seja, há uma resposta fisiológica da planta. Aquilo seria um sintoma. Ok? Tudo bem, né? Bom, nesse momento a gente encerra a nossa gravação. Digo mais uma vez que está disponível no canal do YouTube. Já vou fazer o encerramento da gravação aqui e a gente vai proceder aqui às informações sobre atividades, de como vocês podem fazer atividade avaliativa. Só um minuto que eu vou encerrar a aula.